Olá, Fabrício Venâncio aqui. Você já teve a sensação de que a vida está te testando o tempo inteiro? Como se, por mais que você se esforce, sempre aparece alguma coisa para te atrasar, te travar, te puxar para trás, enquanto tem gente que faz muito menos do que você e parece viver com o vento a favor? E aí você olha e pensa, o que eu tenho de errado? Por que comigo é sempre na raça? Por que eu sinto que a vida é pesada? Por que comigo o caminho parece mais íngreme? Só que deixa eu te dizer uma coisa que muda tudo. O vento é o mesmo para todo mundo. O que muda é a direção do leme interno. Tem gente que está tentando remar contra a maré, com raiva, com pressa, com medo, com aquela energia de eu preciso dar certo logo. E tem gente que aprendeu a navegar. Não porque a vida ama mais aquela pessoa, não porque ela tem sorte por nascimento, e muito menos porque ela merece mais, mas porque ela está alinhada. E quando você está alinhado, a própria vida empurra o barco. Nesse vídeo eu quero te mostrar o que essas pessoas fazem de diferente. E não é sobre esforço, é sobre estado de ser. Porque sorte, no fim das contas, não é um prêmio que cai do céu para alguns escolhidos. Sorte é coerência energética. É o resultado natural de um padrão interno que para de lutar contra a vida e começa a caminhar junto com ela. Só que antes da gente entrar nos princípios, eu preciso te dar um choque de realidade com carinho e firmeza. Se você é o tipo de pessoa que consome vídeos de lei da atração, lei da suposição, física quântica, espiritualidade, manifestação e vive procurando o vídeo certo que vai destravar tudo, presta atenção. Conhecimento sem prática vira vício, vira obesidade mental, você acumula teoria e continua travado. É igual na escola, o professor explica no quadro e você pensa, entendi, parece fácil. Aí ele passa exercício. E quando você vai fazer, você percebe que não sabia nada de verdade. Porque entendimento passivo não muda a vida. O que muda a vida é repetição, treino, consistência. Então eu te peço uma coisa simples. Não assiste esse vídeo como entretenimento. Assiste como treinamento. Para em pontos específicos, volta, anota o que fizer sentido e, principalmente, aplica. Porque os princípios que eu vou te passar aqui não são ideias bonitas. Eles são uma engenharia, um manual prático para você virar a chave de dentro para fora, para você sair desse sentimento de a vida está contra mim e entrar num estado onde as coisas começam a fluir com mais leveza, com mais sincronicidade, com mais portas se abrindo. E quando isso acontece, você para de chamar de sorte. Você entende que é consequência. Então fica comigo até o final, porque eu vou te entregar de forma bem direta os fundamentos dessa engenharia da sorte. E eu quero que você se pergunte o tempo todo como eu tenho interpretado a minha vida, que estado eu tenho alimentado, que padrão eu tenho repetido sem perceber. Porque quando você muda o leme interno, o mesmo vento começa a te levar para outro destino. Se existe um primeiro pilar dessa engenharia da sorte, ele se chama neutralidade. E não, neutralidade não é apatia, não é fingir que nada importa, não é virar alguém frio, desligado ou indiferente à vida. Neutralidade é algo muito mais poderoso e muito mais raro. Neutralidade é a capacidade de parar, de rotular automaticamente os acontecimentos como bons ou ruins, porque é exatamente aí que a maioria das pessoas perde o fluxo. Elas vivem reagindo emocionalmente a tudo. Algo acontece e, em frações de segundo, a mente já julga. Isso é ruim. Isso é injusto. Isso não devia estar acontecendo comigo. E quando você entra nesse modo reativo, você entra automaticamente em resistência. Você começa a lutar contra a vida em vez de caminhar com ela. E toda vez que você luta contra o que é, você se coloca contra o fluxo. Perceba uma coisa importante. A vida não está te punindo, a vida está te respondendo. Só que enquanto você interpreta tudo pela lente do azar, você reforça exatamente esse padrão. Neutralidade é o momento em que você suspende o julgamento. É quando algo acontece e em vez de reagir com desespero ou revolta, você pensa, ok, isso está acontecendo. Antes de decidir que isso é ruim, deixa eu observar. Porque qualquer acontecimento pode se tornar uma bênção, um problema. Tudo depende do significado que você atribui. O mesmo evento que quebra alguém transforma outra pessoa. O mesmo obstáculo que paralisa um empurra outro para o melhor caminho da vida. E não é o evento que muda, é o estado interno de quem vive o evento. Quando você adota a neutralidade, você começa a sair do papel de vítima. Você para de se perguntar, por que isso acontece comigo? E começa a perguntar, o que isso está tentando me mostrar? O que aqui está pedindo ajuste? O que eu ainda não estou enxergando? Esse simples deslocamento de pergunta já muda tudo. Porque enquanto você luta contra a realidade empurra de volta.
Quando você observa sem resistência, a realidade começa a se reorganizar. Neutralidade também se aplica aos seus pensamentos e emoções. Isso é crucial. Muita gente se sabota porque acha que pensar algo negativo ou sentir medo já significa fracasso. E aí entra no segundo nível de conflito, luta contra os próprios pensamentos. Mas neutralidade é observar até isso. Estou com medo, estou inseguro, estou ansioso, sem se condenar por isso, sem criar uma narrativa de culpa. Você observa e ao observar você já não está mais dominado. É como sair do meio da tempestade e subir num ponto mais alto, de onde você consegue enxergar melhor o terreno. E quando você faz isso repetidamente, algo muito interessante acontece. A vida começa a parar de te testar. Não porque os desafios somem, mas porque você para de reagir como antes. E quando a reação muda, o padrão muda. Neutralidade é o primeiro passo porque ela tira você do modo de guerra. Ela tira você da vibração de está tudo contra mim. Ela cria espaço interno e onde existe espaço, existe fluxo. Se você conseguir aplicar apenas isso, suspender o julgamento automático, você já começa a sentir algo diferente. Menos peso, menos urgência, menos tensão interna. E é exatamente nesse estado que a chamada sorte começa a aparecer. Depois da neutralidade, existe um segundo princípio que muda completamente a forma como a vida responde a você. Esse princípio é a curiosidade. E à primeira vista, pode parecer estranho falar de curiosidade quando o assunto é sorte, fluxo ou prosperidade. Mas, na prática, ela é uma das chaves mais poderosas que existem. Porque curiosidade é abertura. E abertura é o oposto de resistência. Quando algo dá errado na sua vida, a reação automática da maioria das pessoas é o fechamento. Fechamento emocional. Fechamento mental. Fechamento energético. A pessoa entra no modo, Isso não deveria estar acontecendo. Isso é injusto. Isso prova que nada dá certo para mim. E quando isso acontece, ela para de aprender, para de perceber e para de se alinhar. A curiosidade faz exatamente o contrário. Ela não nega o desconforto, mas muda a postura interna. Em vez de lutar contra o evento, você se inclina em direção a ele. Você começa a se perguntar: interessante, por que isso está aparecendo agora? O que isso está tentando reorganizar? O que aqui está me convidando a ver de outro ângulo? Perceba como isso muda tudo. Você sai da posição de vítima e entra na posição de investigador da própria vida. E pessoas curiosas não travam. Elas exploram, elas testam, elas atravessam o medo com consciência. A curiosidade é o que permite que alguém atravesse o desconhecido sem precisar de garantias absolutas. Porque, sim, o desconhecido gera frio na barriga, gera insegurança, gera dúvida. Mas o curioso não interpreta isso como um sinal de perigo. Ele interpreta como um sinal de expansão. Enquanto a mente condicionada diz: isso é arriscado demais. A curiosidade pergunta: e se isso for exatamente o que eu precisava viver agora? E aqui existe um ponto muito importante. Quase tudo que transforma uma vida começa como algo desconfortável. A mudança de carreira, o fim de um relacionamento, uma perda, uma demissão, uma crise financeira. Nada disso parece sorte no início. Mas quando você aborda essas experiências com curiosidade, algo muda. Você começa a perceber padrões, começa a enxergar repetições, começa a entender o que precisa ser ajustado. Muitos filósofos antigos diziam que o obstáculo é o caminho. E isso só se torna verdadeiro para quem não foge do obstáculo. A curiosidade é o que te impede de rotular tudo como azar e seguir repetindo os mesmos ciclos. Ela te mantém em diálogo com a vida. Em vez de dizer: por que isso sempre acontece comigo? Você passa a perguntar: o que isso está tentando me ensinar sobre mim? E quando você faz isso, a própria vida começa a responder de outra forma, porque você não está mais resistindo, você está cooperando. E cooperação é um estado interno extremamente poderoso. É assim que pessoas sortudas parecem sempre cair de pé. Não porque tudo dá certo, mas porque elas extraem valor até do que dá errado. E quando você soma neutralidade com curiosidade, você cria algo raro, presença consciente diante da experiência. Depois da neutralidade e da curiosidade, existe um terceiro princípio que separa quem apenas entende esses conceitos de quem realmente começa a ver a vida fluir: a coerência. Coerência é o alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E aqui está um ponto importante. Esse é o princípio mais desafiador de todos. Porque na prática, a maioria das pessoas vive fragmentada internamente. Ela pensa uma coisa, sente outra e age de um jeito completamente diferente. A pessoa diz que quer prosperar, mas sente culpa quando o dinheiro aparece.
Ela diz que quer viver com mais leveza, mas vive em estado de tensão constante. Ela afirma que confia na vida, mas suas ações são guiadas pelo medo, e a vida responde a essa incoerência com travamento. Não como punição, mas como reflexo. A vida não responde às suas palavras. Ela responde ao seu estado dominante. É por isso que muitas pessoas estudam lei da atração, física quântica, espiritualidade, fazem afirmações, visualizações e mesmo assim continuam no mesmo lugar. Porque o corpo ele ainda não acredita, a emoção ainda não acompanha, a ação ainda não confirma. E aqui entra algo fundamental. Coerência não nasce perfeita, ela é construída. Você não acorda um dia totalmente alinhado. Você começa observando seus pensamentos, observando suas reações, observando seus impulsos automáticos, sem julgamento. A neutralidade que falamos no primeiro princípio também se aplica aqui. Você não se culpa por pensar algo limitante. Você observa. Você não se condena por sentir medo. Você investiga. E aos poucos, começa a ajustar. Às vezes o ajuste começa pela ação, mesmo quando o pensamento ainda não está totalmente alinhado. Isso é importante. Muita gente espera sentir confiança para agir. Mas na prática, muitas vezes é a ação que ensina o cérebro que não há perigo. Quando você age apesar do medo, algo acontece internamente. O cérebro registra. Eu fiz. Não morri. Deu certo. E isso começa a gerar uma nova coerência. A ação cria evidência. A evidência cria confiança. A confiança reorganiza o pensamento e a emoção. Por isso, coerência não é esperar estar pronto. É começar mesmo sem estar. E à medida que pensamento, emoção e ação começam a se alinhar, mesmo que lentamente algo muda no campo da sua vida, você deixa de emitir sinais contraditórios. A vida começa a entender você. E isso pode soar estranho, mas é exatamente o que acontece. Pessoas coerentes passam uma sensação de estabilidade interna. Elas não oscilam tanto. Não reagem com desespero. Não entram em pânico facilmente. E esse estado interno cria algo que muitos chamam de sorte, mas não é sorte. É previsibilidade energética. A vida começa a responder porque você se tornou consistente no que emite. Depois da neutralidade, da curiosidade e da coerência, existem dois princípios que fecham completamente essa engenharia da sorte: gratidão e rendição. E eu quero que você entenda isso com muita clareza, porque aqui está o ponto onde muita gente trava sem perceber. A gratidão não é um ritual bonito. Ela não é um exercício emocional para ficar positivo. Gratidão é um estado interno que comunica algo muito específico para o sistema nervoso e para o subconsciente. Tá tudo bem agora. E isso é poderoso. Porque enquanto você vive no estado de ainda não chegou, ainda falta, quando isso acontecer eu fico em paz, o corpo permanece em alerta. E um corpo em alerta não recebe. Ele se protege. A gratidão faz exatamente o oposto. Ela desarma o sistema. Ela sinaliza segurança. É por isso que pessoas verdadeiramente gratas parecem viver com mais sorte. Não porque agradecem mais, mas porque o corpo delas não está em estado de defesa constante. E aqui vem o último princípio: rendição. Rendição não é desistir. Rendição não é passividade. Rendição é parar de tentar controlar como a vida precisa te entregar as coisas. Você faz a sua parte interna, você se alinha, você ajusta o estado e então você solta, porque o excesso de controle ele é uma forma disfarçada de medo. É o medo dizendo: se eu não controlar, algo pode dar errado. Só que esse estado também bloqueia o fluxo. A vida responde melhor quando você entra numa postura de confiança silenciosa. Não euforia, não expectativa ansiosa, confiança. E agora eu preciso ser muito honesto com você. Tudo isso que eu te expliquei até aqui faz sentido, funciona, é real. Mas existe um ponto onde a maioria das pessoas emperra. Mudar o estado interno sozinho não é simples. Você até entende racionalmente, mas o corpo continua reagindo do mesmo jeito. O medo aparece, a ansiedade volta. O velho padrão reassume o controle, porque o subconsciente não aprende por lógica. Ele aprende por repetição, emoção e estado. E é exatamente aqui que entra uma pergunta importante. Como instalar esse estado de segurança, recepção e confiança sem depender apenas da força de vontade? Como fazer o corpo sentir que já está resolvido, mesmo quando a mente consciente ainda tenta duvidar?
foi tentando responder essa pergunta, não na teoria, mas na prática, que eu desenvolvi uma ferramenta específica para atuar diretamente nesse nível onde a sorte deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Foi exatamente por entender esse limite, o limite do esforço consciente, que eu criei o ativador de dinheiro inesperado. Porque não adianta apenas entender os princípios, não adianta só saber o que precisa ser feito. Se o seu subconsciente continua operando no modo de alerta, proteção e escassez, ele vai continuar bloqueando o fluxo mesmo quando você está tentando fazer tudo certo. O ativador de dinheiro inesperado é um áudio subliminar, criado para atuar exatamente nesse nível mais profundo. Ele não é motivação, não é técnica mental, não é mais um conteúdo para você entender. Ele atua direto no sistema que governa suas reações automáticas. A proposta é simples e objetiva: trocar o estado interno que repele o dinheiro pelo estado interno que permite receber. Enquanto você ouve o áudio, especialmente em momentos de relaxamento ou durante o sono, o subconsciente começa a absorver novos comandos internos, como segurança, permissão, recepção e normalização do dinheiro chegando. Não como algo distante, não como algo difícil, mas como algo possível e aceitável. E é por isso que tantas pessoas relataram já na versão anterior movimentos que pareciam improváveis, pagamentos que estavam travados e se liberaram, clientes que reapareceram, dinheiro vindo de fontes que não estavam nos planos, oportunidades surgindo sem esforço excessivo, não porque o áudio fez mágica, mas porque o bloqueio interno deixou de existir. Essa nova versão, o ativador de dinheiro inesperado, foi refinada exatamente para isso: atuar no ponto onde a maioria das pessoas não consegue acessar sozinha. Agora, deixa eu ser muito claro com você: esse áudio não vai resolver todos os problemas da sua vida. Ele não substitui ação, maturidade ou responsabilidade. Ele é o primeiro passo, o passo que destrava o sistema interno para que o fluxo possa acontecer. Quando o bloqueio sai do caminho, o resto começa a se organizar com muito mais naturalidade. E para que você possa testar isso com tranquilidade, eu decidi fazer diferente do padrão do mercado. Normalmente, produtos como esse oferecem 7 dias de garantia. Aqui, você tem 30 dias completos, 30 dias para ouvir o áudio, para observar seu estado interno mudar, para perceber os movimentos começando a acontecer. E se, dentro desse período, você sentir que não fez sentido para você, se não perceber nenhuma mudança real, é só solicitar o reembolso. Sem questionamento, sem burocracia, sem desgaste. O risco é meu, não seu. Se você sente que já tentou de tudo no nível consciente e que o bloqueio está mais profundo do que parece, o ativador de dinheiro inesperado pode ser exatamente o ajuste que faltava. Os detalhes completos estão no link do primeiro comentário. Leia com calma, veja os depoimentos da versão anterior, entenda se isso faz sentido para você agora. E, se fizer, é só acessar. Às vezes, o dinheiro não está demorando. Ele só está esperando o seu sistema interno permitir a entrada.